Para que foi. Agora, acho que vai. Não tá passando a tela, né? Não sei porquê, mas eu tô com um pouquinho de desafio aqui com o computador. Tá, mas tudo certo. Agora foi. A Manu deu a oportunidade aí de a gente poder aprender um pouquinho mais com ela sobre os primeiros passos da nossa metodologia, que é de fato a gente poder construir o nosso mapa do solos, para a gente ter o direcionamento onde a gente quer chegar, a gente poder também entender a nossa missão dentro desse processo, qual é o nosso compromisso, porque sem missão, sem um compromisso, sem um foco real, a gente não atinge objetivo nenhum. E voltado muito para o processo que nós estamos vivendo agora, nessa nova era do marketing de relacionamento, nova era do marketing de fato, nós também precisamos entender como nos comportar dentro das mídias sociais, né? Então, isso foi falado na semana passada. Se você que está assistindo hoje, não sei o horário, não sei o dia, mas você está chegando de primeira nesse treinamento aqui, volta 2 passos, 3 passos antes aí, que tem um treinamento muito importante antes de a gente poder começar a falar um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar hoje, tá? A nossa meta hoje aqui é falar um pouquinho da construção do nosso mailing, literalmente a nossa lista de contatos, como que a gente vai executar esse processo. É muito importante que esse treinamento ele é rápido, direcionado, porém ele é um dos passos mais importantes. Ele é uma das ações geradoras de renda dentro do nosso negócio. E se você não estiver atento a ele, certamente os resultados vão demorar mais para vir ou nem virão, né? Então, é rápido, direcionado, mas também um dos mais importantes, ok? Agora vamos falar um pouquinho do porquê a gente tem que fazer a lista, por que nós precisamos acessar esse processo, porque de fato, muitas vezes a gente entende, mas eu tenho uma lista lá no meu telefone, eu tenho os meus contatos do Instagram, do Facebook, por que eu preciso tirar eles dali? Porque o telefone estraga, invadem as nossas contas, muitas vezes, né? Hoje em dia a gente está correndo risco o tempo inteiro nas redes sociais e a gente precisa ter essa base nisso, que é vale ouro, gente, é a nossa network, é a nossa lista de contatos. Então, por que a gente precisa fazer de fato? É para que a gente, primeiramente, identifique clientes e parceiros em potenciais. Nós estamos falando de venda direta, nós estamos falando de oportunidade de empreendimento, de negócios. A gente, ao organizar essa lista, nós conseguimos visualizar isso de uma forma muito mais clara. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Segundo, economizar tempo. Quem hoje tem tempo disponível de sobra para ficar papaninho por lá? Ninguém. Então, quando a gente atua dentro do processo da metodologia, nós temos um momento, sim, de construir a nossa lista de contatos e nós temos um momento de poder fazer esses contatos, de direcionar essas pessoas. Agora, tu precisa saber um momento da tua vida para poder fazer tudo junto. Provavelmente não vai ser eficiente e quando a gente senta, baixa a cabeça, uma horinha ali, faz a lista, basta ser ela todos os dias, certamente você vai ganhar tempo, organização e você vai ter muito mais eficiência e potência também na hora de fazer esses contatos. Isso é muito importante. O terceiro ponto é aumentar a probabilidade de sucesso. Quando a gente aborda pessoas que, de repente, a gente já conhece, que foram indicadas, quando a gente visualiza isso de uma forma muito mais clara, a gente tem a probabilidade de ser mais assertivo. Então, é muito importante que a gente entenda esse processo e entenda principalmente o porquê que a gente tem que fazer isso. Isabel, posso avançar o próximo passo? Posso começar a contatar, chamando algumas pessoas já de uma forma aleatória, sem fazer minha lista de contatos? Baseado na experiência que eu tenho, baseado na experiência que a gente também participou, né, de pessoas que têm muito mais tempo, inclusive, do que eu dentro do processo. Não faça isso, porque provavelmente você vai entrar num processo aí de frustração e você não vai conseguir desenvolver da forma correta o trabalho que a gente precisa desenvolver aqui. Perfeito? Ainda falando um pouquinho de como fazer, por que fazer a lista, é estabelecer uma base de clientes. Eu trabalhei durante 14 anos no comércio aqui no Rio Grande do Sul, uma loja de varejo muito grande, e eu tive a oportunidade de recrutar, selecionar, treinar e trabalhar com muitos e muitos vendedores. Esse processo, muita gente entra, muita gente sai, e sempre que eu via um vendedor entrar na loja, desenvolver uma lista de contatos de clientes e sair e ter sucesso, esse vendedor sempre tinha uma cadernetinha junto com ele. E dentro daquela caderneta, o que tinha, gente? A lista de clientes. Porque o cliente, o nosso parceiro de negócio, ele se vincula, sim, muitas vezes à empresa. Mas, na maioria das vezes, ele se vincula a nós, né, as pessoas, aos profissionais. E essa base de clientes, ela tem que estar com você. Então, é importantíssimo que você entenda o poder de uma lista de contatos, independente do que você vai fazer na sua vida. Mande com a sua cadernetinha, né? Embora a gente fale aí de era digital, a gente tem várias ferramentas para que isso aconteça hoje, a gente precisa entender que ela tem que estar aqui conosco, na nossa mão,
algum processo que não vai falhar, nem que seja no papel e na caneta. E esse nunca falha, a gente sempre fala isso, né? E, por último, criar um plano de ação. Fazer uma lista de contatos pode te ajudar, de fato, a criar um plano de ação, entender quantas pessoas tu tem, entender como metrificar esse processo, e isso vai fazer o teu processo ser muito mais organizado, você manter o foco em cada passo a passo da nossa metodologia. Perfeito? Então, tá entendido sobre esse processo do porquê fazer a lista? Isabel, tenho algumas dúvidas ainda? Volta sempre aqui, consulta e entenda o porquê que você tem que fazer. Sempre que duvidar do processo, volta um pouquinho, um passo atrás e dá uma olhadinha que sempre vai ter a resposta, perfeito? Alguns erros que a gente traz também, né, ao fazer a lista, é focar apenas em amigos e familiares. É importantíssimo que a gente abra o nosso leque, o Olhar 360. Nós conversamos com pessoas todos os dias, nós dialogamos tanto no digital hoje quanto muitas vezes no posto de gasolina, num restaurante, sempre tem alguém. Eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, né? Então, que a gente não se limite, que a gente lembre daquele colega de trabalho lá de trás, de anos, né? Muitas vezes um cara muito bom, um profissional muito bacana, uma menina muito esforçada, que tem sonhos grandes, que a gente lembre disso, desse processo de executar a nossa lista de contatos. Porque, gente, muitas vezes nossos amigos e familiares não são as pessoas que vão fazer a parceria conosco. A gente, claro, tem um processo de confiança, isso faz parte da qualificação, eu vou trazer isso para vocês também, mas que a gente possa entender que muitas vezes as pessoas que vão fechar negócio conosco, as pessoas que vão aderir, né, a um projeto, não são pessoas que estão tão próximas assim. Muitas vezes elas conhecem, às vezes, uma fragilidade, né? E acaba entrando naquele processo, desejo de desconfiança, mesmo confiando. E quando a gente entende que nós temos um núcleo muito maior do que simplesmente nossos amigos e a nossa família, a gente tem muito mais oportunidades de crescimento, tá bom? Segundo erro, é não qualificar os seus contatos. Então, não é suficiente a gente apenas colocar esses contatos, esses nomes, esses telefones numa lista, mas também a gente poder fazer um processo de qualificação eficiente, a gente poder otimizar esse processo, né? E a gente vai aprender isso logo ali na frente, tá bom? E não manter contato regularmente. Agora, você imagina você chamar essa pessoa que eu falei ali antes, um colega de trabalho de 3, 4, 5, 10 anos atrás que você nunca mais viu, e você simplesmente entrar fazendo um contato com ele, convidando para um negócio, de repente não vai ser eficiente. Por quê? Porque você não aqueceu aquele contato de novo, né? Então, manter um contato regularmente com as pessoas, conversar com as pessoas, principalmente aquelas que vocês entendem que tem um potencial grande, né? Aquecer esse contato antes de fazer um convite, para conhecer o nosso projeto, isso vai fazer parte também do processo de você ser mais assertivo nesse processo da criação da sua lista. Então, como a gente gosta de falar, a lista, ela inicialmente é feita sem pré-julgar, né? Não tem telefone, não faz mal, coloca o nome da pessoa, lembrou de alguém que tem um potencial, lembrou daquela pessoa que tem um sonho grande, lembrou daquela pessoa que gosta de trabalhar com vendas, vai botando ali. E depois nós vamos tratar elas individualmente, gente, porque pessoas são pessoas individuais, né? E a gente não trata elas da mesma forma. Então, como que a gente vai fazer isso? Qual é o momento certo de contatar essas pessoas? Isso a gente vai falar no próximo passo. Então, é importante que você, ao fazer a sua lista e começar a entrar em contato com essas pessoas, você também mantenha aí um contato regular para manter sempre esses contatos atualizados aí sobre novidades da empresa, também sobre você, né, sobre o processo de você se familiar, enfim, que você tiver de elo ali, de ligação com essa pessoa para poder aquecer aquele contato, tá bom? Outro erro, ao fazer a lista ali, a gente fazer uma lista e já começar saindo dando tiro para tudo que é lado, isso está totalmente errado. E principalmente dentro do processo hoje que a Bailos quer criar, né, dessa nova era do marketing de relacionamento, é importantíssimo que a gente entenda que não, ser insistente não é o foco aqui. A gente tem uma oportunidade e nós estamos criando e fundando hoje uma comunidade. Essa comunidade, a pessoa que vai entrar nessa comunidade tem que estar alinhada com esses valores, tem que estar alinhada com o propósito, e não é sendo insistente, né, que a gente vai conseguir isso. Então é importantíssimo que você entenda, tá bem? Não é por a pessoa estar na sua lista de contatos que ela vai fazer parte da nossa comunidade e você não precisa ficar forçando esse processo. Ele tem que acontecer também ao natural. Claro que a gente precisa agir para isso, mas que ele aconteça ao natural. E não ter uma abordagem personalizada. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de era digital. E a gente está trazendo aqui uma nova era nesse processo, né? Então, a gente vai ter otimizações, automatizações dentro do processo, né? Automações. Porém, a gente também precisa humanizar e personalizar. Então, é muito importante que a gente entenda esse processo e isso tudo vai ser tratado aí nos próximos passos. Tá legal? E a gente entrou, então, de fato, em uma nova era do marketing de relacionamento.
E é sobre isso que a gente quer falar, é sobre isso que a gente está tentando propor aqui, uma revolução no mercado, né, para que a gente possa construir junto com a Dares de uma forma simples, eficiente, né, e transparente. Então, a gente tem muita coisa em comum aqui, e conector, e de fato, por isso que a gente está fazendo parte da comunidade hoje. E o que muda nessa nova era, né, gente? Isso a gente precisa estar atento antes de começar a fazer uma lista. Porque se a comunicação está instantânea, é muito rápido, as coisas acontecem hoje de uma forma muito rápida, o alcance de um público é muito mais ampliado. Quando você coloca uma mensagem lá no seu story, muitas pessoas têm acesso, aquilo lá muitas vezes viraliza sem você ter controle sobre aquilo, tanto para o bom quanto para o ruim. Personalização, né? A área digital permite também que as empresas personalizem muito mais o seu atendimento. E olha como a gente está falando de coisas que a Dares está trazendo hoje, né? A gente buscar um público personalizado de fato, conectado com a marca, né? Criação de comunidades também. Hoje, cada vez mais isso é força dentro do digital, porque dentro do digital muitas vezes a gente é só uma gotinha, né, no meio do oceano. E quando a gente se une a pessoas que têm o mesmo propósito, ao meio que tem as mesmas metas, os mesmos objetivos, com certeza a gente tende a crescer, e a criação de comunidades cresceu muito dentro desse processo. O marketing em tempo real, então hoje a Dares está preparando um super lançamento, eu tenho certeza que essa fundação está sendo construída e vai acontecer de uma forma explosiva quando vir, e aí a gente já tiver essa data, por quê? Porque acontece um planejamento estratégico, às vezes demora um pouquinho ali, mas quando vem à tona aquele processo, em tempo real, não tem como segurar, e a gente está vivendo isso no dia a dia hoje, né? Novas formas de publicidade, então a gente tem hoje diversas formas de chegar no público, de chegar no cliente, de um potencial parceiro. A gente precisa estar atento. E por que a gente está trazendo essas informações, Isabel? Não é só a lista de contatos. Eu já participei de alguns treinamentos sobre marketing de relacionamento, que era para pegar a lista, baixar a planilha lá, ou pegar um papel e a caneta e começar a fazer. A gente precisa entender o momento que a gente está vivendo, e por isso que eu trago algumas informações a mais para vocês. E, principalmente, gente, o aumento da concorrência. Quando a gente trabalha com o digital, quando a gente trabalha com marketing de relacionamento, quando a gente trabalha com marketing propriamente dito, a gente tem que entender que nós não estamos mais atuando no porta a porta, de fato. A gente está atuando hoje todos os dias na mão, né, na palma da mão das pessoas. E está todo mundo disputando esse tempo, está todo mundo disputando esse cenário o tempo todo. Como que a gente vai se diferenciar dentro desse processo? Então, essa concorrência está muito grande e a gente não pode ser mais do mesmo. Isso é muito importante. Em contrapartida, nessa nova era, a gente tem algumas coisas que não mudam, né? E o que não mudou dentro dessa nova era? A importância do relacionamento. O marketing de relacionamento ainda é, sim, construir relacionamento duradouro com as pessoas. Então, não vamos começar a invadir, né, as redes sociais das pessoas e forçar esse processo junto com a Dares. A gente não veio aqui para fazer isso, mas a gente veio para construir relacionamentos com pessoas que acreditam no que a gente acredita, que entendem a missão da empresa, o foco da empresa, né? Todo o conceito por trás que a gente já traz aí nas nossas apresentações. Necessidade de confiança não muda, as pessoas normalmente vão fechar negócio porque ela confia em você, mas a Renata me disse que, de repente, as pessoas que vão fechar negócio comigo nem são as pessoas que confiam tanto em mim, nem me conhecem. E como que eu gero essa confiança? Quantas pessoas hoje você tem no seu Instagram? Vamos trazer um exemplo do Instagram, que você curte, você acompanha, você confia e você não conhece pessoalmente. E é esse posicionamento que a gente tem que ter. Como que eu vou gerar uma autoridade, uma credibilidade, uma confiança para as pessoas, não só do meu núcleo de relacionamento físico, mas também do digital, para que eu possa aproveitar nesse momento de expansão da empresa. Foco no atendimento ao cliente, estratégia de fidelização, expressão de resultados. São coisas que não mudam e permanecem e a gente não tem como fugir. É importantíssimo que a gente traga isso antes de falar um pouquinho da lista, porque a gente precisa entender onde a gente está literalmente pisando, né? Qual é esse deserto aqui que a gente está entrando, para que a gente possa entender como se posicionar. Perfeito, gente? Agora, falando de lista de contato de fato, quais são as personalidades? Olhada, aprofundou um pouquinho, um pouco mais. De que forma a gente traria esse processo, né? E quando a gente pensa em construir um mailing, a gente precisa sempre olhar a meta de trás para frente, né? Quem são essas pessoas, onde elas vão vir, como elas vão vir, e nós decidimos, de fato, trazer como personalidades. Nós hoje, como representantes da marca, hoje como, literalmente, promotores da Dares Labs, a gente tem que entender que nós precisamos atuar em 3 personalidades. E aí a gente vai ter que aprender isso durante o processo. E, claro, de repente a gente vai se identificar um pouquinho mais com uma, identificar um pouquinho mais com outra, mas que a gente não deixe nenhuma para trás, porque é importantíssimo para que a gente possa construir um negócio de sucesso.
ao longo do tempo, tá bom? Então, como é que vai funcionar essa estrutura? E entendam bem, depois revisitem esse treinamento e com certeza depois a gente vai aprofundar ele cada vez mais, mas a ideia é que vocês possam entender cada uma dessas personalidades. A primeira personalidade que nós temos dentro da empresa é, de fato, a nossa construção da lista, onde a gente vai ser simplesmente o receptor, né? São os leads que a empresa vai gerar para nós. Nós temos uma vantagem competitiva dentro desse processo, gente, dentro do mercado da venda direta, dentro do mercado do marketing de relacionamento, absurdo. Quando a gente tem uma empresa que é expert dentro desse assunto, ela vai posicionar pessoas dentro da nossa equipe para que a gente possa abordar, cuidar, né, manter esses relacionamentos, tudo aquilo que eu falei anteriormente, e essas pessoas virão para nós. Olha que luxo, né? Literalmente esse processo. Então, é muito difícil a gente encontrar empresas que estão dando essa oportunidade. Mas o que eu preciso fazer quando eu recebo esses leads, né, esses futuros parceiros ou clientes? Qual é o meu posicionamento? Então, além de eu ter que organizar isso de uma forma assertiva, lembrando tudo aquilo que eu falei já anteriormente, né? Então, o que eu preciso fazer é conhecer quem é esse público. Quem são essas pessoas que vão chegar? Como que eu vou receber esses leads relevantes da empresa? Como que eu vou aproveitar de fato esse investimento que a empresa está fazendo para o meu negócio crescer? Então, essa é a primeira personalidade que a gente tem que entender. O que mais que eu preciso fazer? Acompanhar, responder esses leads de forma eficiente, interagir, né? Gerar engajamento, trazer informação. Eu não posso deixar aquele lead ali, muitas vezes, 30 dias parado dentro do processo sem interagir com ele. E nós estamos falando que a empresa não lançou e já tem muita gente recebendo leads. A empresa está ajustando esse processo, nós entenderemos, teremos isso tudo na nossa mão e a gente precisa estar atento de como que a gente vai fazer esse processo de recebimento. Estabelecer um fluxo de comunicação com essas pessoas, né, para garantir de fato que a abordagem vai ser correta e a forma adequada para que a gente possa conduzi-la na chegada à nossa comunidade. E olha que bacana que eu estou falando que tudo vai se conectando, né? Comunidade, a gente poder de fato construir isso, e a gente precisa entender que nós estamos sendo hoje, nós somos promotores dessa comunidade, e a gente precisa estar preparado, gente. Nós temos... Cara, é incrível isso porque, de fato, nós temos um tempo para a gente poder se preparar para esse momento. Então, não perca essas oportunidades, né? Entenda, crie esse fluxo, vamos interagir, vamos criar junto para que a gente possa, de fato, receber essas pessoas da melhor forma. Conhecer as principais fontes de leads da empresa. A empresa está trabalhando onde? Está trabalhando no Instagram? Está trabalhando no LinkedIn? Está trabalhando no YouTube? Está trabalhando no TikTok? Onde é que a empresa está? Buscar essas informações, entender esse processo para quê? Para que você possa aumentar ainda mais esse trabalho, gerando ainda mais autoridade, gerando ainda mais engajamento, trabalhar em conjunto com a empresa. A empresa vai nos dar hoje uma possibilidade de receber esses leads e fazer a nossa missão também, como promotores, fazer esse processo e entender onde a empresa está indo. Com certeza o estudo já foi feito, né? Alguém está falando, se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. Mas tem duas marcas de lanches muito conhecidas, né? Que é uma é muito grande, muita gente sabe, dos Arcos Dourados, e outra que também é muito grande, muito antiga, mas que não faz estudo de mercado normalmente. Então, vocês sabem por quê? Porque a dos Arcos Dourados faz estudo de mercado e a outra empresa simplesmente coloca do lado dela. E é isso que a gente precisa fazer. Quem é o nosso Arco Dourado aqui? É a Dailos. A Dailos entende como faz, já sabe onde tem que estar posicionada, e a gente precisa escorar a nossa empresa do lado da Dailos. E é por isso que a gente precisa entender onde que a empresa está posicionando, porque é lá que eu tenho que estar. E é isso que a gente precisa fazer para ser um bom receptor também, porque a gente já vai estar ampliando ainda mais esse canal de recebimento de possíveis parceiros. E estar o perfil desses leads, receber de forma personalizada. Mas, vai vir muita gente, como é que eu vou fazer isso? E aí é que está o segredo. A gente vai ter scripts, isso a gente vai falar também no próximo passo, scripts personalizados para as primeiras abordagens. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada um é recebido de um jeito, porque as pessoas têm missão diferente, têm propósitos diferentes, e a gente precisa aí sim aprender a lidar com esse processo. Então, isso é muito importante a gente estudar de forma que eu vou receber essas pessoas. E aí desenvolver e manter um relacionamento com essas pessoas, gente, porque nem todo mundo vai vir preparado para já aderir à comunidade de uma forma imediata. Então, a gente precisa entender isso. Como eu vou nutrir essa pessoa? Eu vou trabalhar com algumas mensagens, vou ter um relacionamento, vou me conectar com ela nas redes sociais, vou, de repente, pegar um e-mail, montar uma campanha de e-mail marketing. O que eu vou fazer para poder gerar esse relacionamento e preparar esse lead, muitas vezes, que não está preparado para entrar na comunidade naquele momento? Então, olha a nossa responsabilidade. Mesmo sendo receptor,
a gente tem muito trabalho para fazer. E a gente precisa estar pronto para isso, assim que esses leads começarem a chegar. Perfeito? E a qualificação desses leads vai ser direcionada, então, na próxima etapa aí com os scripts, passo a passo, como que a gente vai formatar isso, tá bom? A nossa segunda personalidade que nós temos que estar atento é o caçador, né? Então, a gente tem ali o receptor e o caçador. Quem é o caçador dentro desse processo de lista? É o cara que vai fazer a sua própria lista. E a gente tem que ser, lembra, as três personalidades. Então, construir a sua própria lista de contatos. A gente não vai deixar de trabalhar com a nossa base de contatos, nossa base de relacionamento, né? O que eu devo fazer? É começar hoje, gente, agora. É um processo que demora um pouquinho mais. Muitas vezes a gente demora ali 70% fazendo essa questão da lista e depois 30% executando o processo de contatos e tal. Então, é importante que a gente já comece agora, para quando, de fato, a gente poder acelerar com o processo, a gente esteja com tudo pronto. Então, pega o teu celular, sem julgamento, de A a Z, né? Hoje eu vou fazer o A. Vou anotar lá todos os nomes, telefones que tenho lá no A e vou botando numa lista de contatos. Seja ela, vou trazer inclusive algumas ferramentas, sugestão de ferramenta ali no final. Mas seja no papel e caneta, seja dentro de uma planilha do Excel, mas faça. Tire essas pessoas do seu telefone e comece a catalogar, porque essa lista é a lista que você vai trabalhar. Então, é muito importante que isso seja feito sem julgamento, tá bom? A missão aqui é refrescar a memória, então não julgue ninguém. E caso você lembre alguém, eu lembrei de um colega meu lá 10 anos atrás, que eu não tenho o telefone da pessoa, coloca na lista? Coloca, porque você vai começar a buscar essas pessoas na rede. Você vai buscar daqui a pouco no Facebook, no Instagram, vai conectar com ela novamente, daqui a pouco tá trocando no WhatsApp e vai chegar o momento certo de você falar sobre dados com ela vai poder te acompanhar também nas redes, você vai estar falando sobre isso e provavelmente vai chegar aí o momento certo para você abordar essa pessoa, tá? Então é importantíssimo que isso seja feito. E uma sugestão que eu dou para vocês, nesse processo de fazer a lista de contatos, é escreva em papel palavras-chave que possam te ajudar. Como assim? Escreva no papel. Amigos, colegas de faculdade, família, advogados, gerentes, empreendedores, vendedores. Essas palavras vocês vão escrever. E quando vocês estiverem fazendo, ter nome no celular. Agora eu vou buscar pessoas na minha memória. Amigos antigos. Quem são esses amigos? E aí você vai buscando. Colegas da faculdade, que eu trabalhei, que eu estudei, enfim, que eu posso, de repente, estar colocando na minha lista. Que eu tenho que fazer uma busca um pouquinho mais detalhada. Então, e essas palavras vão ajudar vocês a lembrar de pessoas que provavelmente, se vocês forem lembrar só do nome, vocês não vão lembrar. Então, abusem dessas palavras-chave, né? Usem dentista, enfim, aí a gente pode, padeiro, né? Pode explorar isso de uma forma bem ativa aí para poder aumentar a nossa lista. A lista do caçador, ela é uma lista que a gente vai ter que fazer um processo de qualificação bem direcionado, diferente de uma lista digital, onde ela já vem um público mais selecionado. A empresa já está fazendo esses estudos, a gente vai ter que fazer uma qualificação. E como é feita essa qualificação de lista, gente? E aí é muito importante que a gente entenda. Não é porque eu fiz a lista que eu vou sair convidando todo mundo, falando de todo mundo mais. A gente precisa qualificar. E aí a gente vai qualificar em 4 etapas. Quais são essas etapas? Network, condição financeira, mente aberta e confiança. O que é isso, Isabel? Network. É o grupo de relacionamento dessa pessoa com quem ela se relaciona. Ela é carismática, é amigo, retraída, poucos amigos. Essa pessoa, ela lida hoje com o círculo de relacionamento dela. Condição financeira. Essa pessoa teria condições de aderir um kit inicial para começar o seu negócio junto com o Dailos? Ela tem R$400 ali para poder começar? Né? A gente acredita que vai ficar mais ou menos dentro desse processo. Então a gente precisa entender, ela tem um cartão, ou essa pessoa literalmente ela está fora de cogitação de poder aderir a esse projeto nesse momento. Eu vou não contratar essa pessoa? Segura aí que eu já vou explicar. Mente aberta. Essa pessoa é empreendedora ou já empreendeu? Ela tem sonhos e metas ousadas? Você vê a ambição, a vontade de crescer, realizar nessa pessoa? Ou é aquela pessoa que ela quer ser funcionário público mesmo, ela quer ficar no mesmo lugar, ela não quer... a vida dela tá top, tá? É assim mesmo que ela quer, e ela não quer mexer para não estragar, né? Tem pessoas assim, e a gente precisa entender se essa pessoa é desse nível, ou se é uma pessoa mais mente aberta. Se a pessoa confia em você, e aí como que a gente vai fazer esse processo? Aí são notas de 1 a 3, você, depois de fazer a lista, você vai fazer essa qualificação. Vai colocar as coluninhas uma do lado da outra, conforme eu coloquei aqui no exemplo, você vai colocar, bom, essa pessoa se relaciona bacana, assim, não tem muitos amigos, é demais, mas com uma nota 2 para ela, tá bom, entre 1, 2 e 3. Sendo 1, né, que não é bom, 2 é médio e 3 é muito bom.
a condições financeiras dela tem condições de hoje investir R$ 400 para poder fazer parte do negócio da Virus? Tem condições, ela tem tem um cartão de crédito, né? Ela tem possibilidade? Perfeito, nota 3. Mente aberta. Pessoa totalmente fechada, ela não tem mente aberta. Nota 1. E confiança, ela confia em você? Confia. Depois de fazer isso, você só vai somar. E aí que vem o pulo do gato. Por quem que vocês vão começar a contratar? Porque a gente vai fazer uma lista ali de 100, de 200, de 300, de 500 pessoas. O ideal é que a gente comece no mínimo com 100 e essa lista seja abastecida todos os dias, porque existe, né, a grande missão ali dos 500 planos, onde se a gente apresentar 500 planos, com certeza a gente já está com uma boa condição dentro de um negócio mais de relacionamento. Então, a gente precisa ter, no mínimo, aí, bons contatos e muitos contatos para a gente poder conversar. Feito essa qualificação, você vai identificar as maiores notas e você vai começar pelas maiores notas, porque provavelmente são pessoas que têm um network maior, que tem um carisma, né? Uma pessoa que é mais amiga, tem condição financeira, uma pessoa com uma mente mais aberta e uma pessoa que confia em vocês. Esse é o processo de qualificação que vai fazer vocês acelerarem o projeto de vocês. Por quê? Porque se você pegar aquela pessoa que não tem um network legal, que não tem uma condição financeira bacana no momento para poder investir, não tem a mente aberta ou confiança, vamos supor que essa pessoa deu uma nota 4 ali, né? Você provavelmente vai ter que falar com 10, 15, 20 dessas pessoas aí para poder encontrar uma. E quando você acelera esse processo, você é mais assertivo, tá? Então, é importantíssimo esse processo da lista. Comece a fazer hoje, não espera, né? Não espera. Vou começar agora de noite. 10 pessoas eu vou colocar aqui para começar. E amanhã eu vou reservar uma horinha ali para começar a abastecer a minha lista. Tá bom, gente? E a nossa última personalidade é o fazendeiro. Quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala de estar, né, dentro dessas redes, são redes sociais, a gente precisa socializar. E o fazendeiro é aquele cara que vai trazer a lista a mais médio prazo. Ele vai construir relacionamentos e identificar potenciais pessoas para que no futuro ele aborde. E essa lista vai ser abastecida, porque precisa estar organizada, a gente precisa ter uma carteira. Lembrem disso que eu falei lá atrás, né? A gente precisa ter essas pessoas catalogadas. E o que esse cara deve fazer? Ele deve identificar, seguir, né, pessoas em redes sociais alinhadas com o perfil do pessoal da empresa, onde a gente vai ter essa ideia, pessoas que se identifiquem com vocês, pessoas que se identifiquem com o propósito da Bailos. A gente precisa estar sempre de olhos abertos dentro desse processo, porque a gente vai ter que construir esses relacionamentos, interagir com essas pessoas de uma forma intencional. Muitas vezes hoje dentro do digital a gente acaba curte lá uma coisa sem nada a ver, comenta algo nada a ver. De que forma eu sou intencional, né? Eu tenho um propósito para construir aquele relacionamento. Aquela pessoa faz parte hoje do público que eu quero atingir. É uma pessoa que eu almejo ter na minha equipe para fazer parte dessa construção comigo. Eu preciso me relacionar, construir essa base de confiança para que eu possa, de repente, estar conversando com ela no futuro. Então, o fazendeiro, de fato, vai ficar regando ali, ele planta a plantinha e começa a regar. Oferecer conteúdo relevante, de qualidade, para engajamento. Gente, nós temos uma oportunidade hoje incrível, que a empresa é expert, né? Como eu já falei nisso, e ela entrega materiais diariamente para que a gente possa estar fazendo postagens nas nossas redes sociais. Você pode construir suas próprias postagens, né? Não fugindo ali do conceito da empresa. Então, é muita oportunidade, porque de fato a gente engaja com um público que a gente busca, tá? Manter o registro dos contatos feitos, atualizar ele regularmente também, né? Para acompanhamento. Logo comecei um relacionamento, ele está evoluindo dentro da rede e peguei um WhatsApp, conversei basicamente, a pessoa de repente não estava preparada naquele momento, eu preciso ter registro desse processo. Não confie na memória. Né? Dizem que os amadores confiam na memória, né? E quem não confia na memória, de fato, quem cataloga, quem agenda é quem tem sucesso, porque aí consegue escalar, né? Ter poder de relacionamentos aí em níveis escalares, porque de fato consegue ter controle sobre isso, tá bom? Participar ativamente de grupos de interesse no nicho. A gente fala aqui sobre empreendedorismo, a gente fala sobre aromatologia, a gente fala sobre beleza limpa, a gente fala sobre venda direta, a gente fala sobre marketing multinível. A gente fala de muita coisa. Quantos grupos, quantas pessoas não estão aí esperando por uma oportunidade que a gente não possa estar contatando? Então, fiquem atentos, participem, busquem esses grupos. Vou entrar no mínimo 2, 3 grupos por semana, que é a minha missão, a minha meta de entrar. Ali você certamente vai construir uma lista muito forte que você vai estar nutrindo ao longo do tempo, tá bom? Utilizar ferramenta aí, sim, de automação.
Aí são processos, tá, gente? A gente tem fase dentro do processo. A gente, claro, que está trazendo o marketing multinível, uma marketing de relacionamento e a venda direta digital, e a gente não pode fugir disso. Mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo trabalhar com essas ferramentas. Então, a gente pode também automatizar para agendar, publicar conteúdos. Existem também ferramentas que eu vou deixar ali no final para vocês, para darem uma olhadinha, onde vocês podem estar fazendo esses processos. E realizar campanhas aí de e-mail arte, né? Para poder também manter os seguidores atualizados e engajados. Então, esses são os 3 perfis que nós temos que estar atentos. Gabriel, eu quero ser só o caçador. Eu quero pegar só a minha lista quente aqui e começar a trabalhar nela e fazer. Pode começar dentro desse processo a fazer, mas lembra que você vai também ser um receptor, você vai estar também recebendo leads da empresa. E, claro, você está ativo, você está participando do processo de crescimento. Então, eu diria para que vocês estudem esses 3 perfis, entendam, inclusive tragam novas oportunidades dentro desse processo, desse universo, para que a gente possa crescer juntos. Eu acho que o fazendeiro pode fazer isso, isso e isso. Cara, contribua no grupo, na nossa comunidade, porque, de fato, esse é o processo. Comunidade é a gente pegar coisas em comum e a gente poder proliferar para crescer juntos. Essa é a grande missão. Então, deem uma olhada nos 3, façam essas avaliações profundas. É assim que a gente vai construir o nosso negócio de mentalidade. Não tem como fugir disso aqui. E a gente precisa aprender a trabalhar com esse processo, tá bom? E como que eu aumento a minha lista diariamente, eu vou deixar 2 listas aqui. Uma mais básica dentro desse processo inicial, tá? Que é pedir indicações, sim, para amigos, familiares, pessoas interessadas, tanto para compra dos nossos perfumes, por enquanto, né? Porque a gente vai ter novidades, mas também, de repente, pessoas mais empreendedoras, né? Vocês podem fazer essa busca e depois a gente vai ampliar essa visão também. Participar de eventos, encontros, lives, começar a interagir com pessoas que têm interesses em comum, oferecer algo em troca daqui a pouco uma inscrição de uma lista, faz um forms lá, oferece um e-book. Isso também a gente pode bolar, né? Vamos bolar junto, vamos crescer junto, vamos dar um e-book lá falando sobre aromatologia. Né? A pessoa faz um cadastrinho lá com nome, telefone, e-mail, e você pega. Você pode estar dando de presente para ela e abastecendo sua lista de contatos. Então, utilizar as redes para compartilhar de fato informações relevantes e utilizar também para compartilhar depoimentos dos clientes de vocês. Né? Acho que todo mundo já teve a oportunidade, já está ativo, de fazer a demonstração do nosso produto para alguém. E eu acho que é unânime que todo mundo gosta, todo mundo ama e todo mundo quer. E então, a gente tem a oportunidade de poder fazer essas interações, de pegar alguns feedbacks e começar a trazer isso para nossas redes, para gerar autoridade também. Aí, partindo do processo, a gente pode gerar alguns benefícios. A primeira compra, onde a pessoa já vai ter mais uma oportunidade de pegar um contato, pegar um telefone, um e-mail, e a gente abastecendo a nossa lista. A nossa missão é abastecer a lista diariamente, né? Fazer parcerias com outros empreendedores. Logo eu tenho alguém na minha cidade aqui que trabalha com outro perfil de produto, que não compete com o meu, e de repente eu posso estar trocando alguma figurinha ali pra gente poder fazer, eu divulgar o trabalho dela, divulgar o meu e a gente se ajudar nesse abastecimento de lista de contatos, participar de eventos online, se eu já falei. Esteja atento, porque um Laberbeans, ele pode estar em qualquer lugar, né, gente? Então, muitas vezes a gente vai num posto de gasolina muito bem atendido, o cara lá, o frentista, que é super dinâmico, pessoa prestativa, né, que já vê que tem um diferencial no atendimento. Por que não? De repente, a gente poder estar pegando um contato no restaurante, a gente está em contato com as pessoas o tempo inteiro, a gente precisa estar atento, porque a partir de hoje, de fato, nós estamos empreendendo como marca, a gente quer proliferar essa ideia. Então, a gente precisa estar atento nesses talentos que estão soltos por aí para pegar contatos. Vou chamá-los, Isabel? De repente, não sei, mas a gente precisa abastecer a lista, a gente precisa entender como a gente vai fazer esse processo de abastecimento, para depois entender se é o momento de chamar essa pessoa ou não, tá? E aqui, só para reforçar, abasteça a lista diariamente. Formas aí para o ambiente digital mais avançado, tá? Não vou meter esse processo, mas aqui tem algumas dicas também que a gente vai poder usar. A pessoa que você recrutou, de repente você não entende tanto do digital, ou você já é um expert no digital e quer utilizar algumas dessas ferramentas, top. Mas daqui a pouco você recrutou alguém do seu time que já tem um conhecimento, você pode trazer sugestões para que ela possa estar trazendo. A gente tem a Val ali, já fez a landing page dela. Isso é um processo super bacana, porque acelera o processo de criação de lista. Então, como que eu posso fazer uma landing page, né? E, gente, nós estamos falando de ambiente digital, nós estamos falando de ambiente de crescimento, de desenvolvimento em um processo muito rápido. A gente precisa estar aberto a aprender, a gente precisa estar aberto a entender as necessidades que o mercado traz naquele momento, que rapidamente já não é mais do mês que vem, né? Então, a gente está falando aí de inteligência artificial, a gente está falando de muitas coisas esse ano, e a gente precisa estar antenado.
Quando eu estou errado, buscando informação, estando conectado com as pessoas que estão trazendo essas informações no YouTube, no Instagram, direcionado para o que eu preciso ouvir, porque eu vou estar podendo usufruir desse processo de uma forma muito mais eficiente e gerando resultado de fato ali na frente. Tá legal? Aqui eu vou deixar algumas dicas também de ferramentas, tá? Que também não vou meter, mas aí a gente tem ferramentas desde vocês poderem, todas elas gratuitas, isso é bem importante, desde poder se posicionar lá no Canva, que todo mundo conhece, né? Tem muita utilização bacana. O marketing também é para e-mail marketing. Aí a gente vai nem vou meter com todas elas aqui, que são ferramentas que vocês podem estar estudando para poder facilitar o processo, organizar o processo, acelerar o processo de vocês, porque nós, de fato, vamos construir algo grande. E para que eu possa construir algo grande, eu preciso entender agora, enquanto ele ainda está sob meu controle, como que eu vou organizar esse processo para que ele seja funcional no futuro. Então, fica algumas ferramentas, depois a gente com certeza vai ter treinamentos aí direcionados para várias ferramentas que a gente vai trazer aí para auxiliar vocês. Tá legal? E agora, vamos para o mão na massa, porque nada se faz só na teoria, né? Então, eu vou dar 3 orientações aqui para quem está olhando, né? Independente do momento. Começa, senta ali já, dá uma olhadinha como é que vai começar esse processo. E de a gente começar a pegar aqui uma ação para cada personalidade que eu tenho que ter dentro da Dailos para começar a organizar a minha lista de contatos. A primeira é abrir o meu escritório virtual, se eu já estou ativo, e organizar os leads para fazer a abordagem, porque eu já tenho gente lá. Se você já está ativo, está se mantendo ativo já, certamente você já tem leads lá que ainda não foram contatados, provavelmente, e você está perdendo a oportunidade de negócio. Segundo, construir sem julgamento a sua lista quente de no mínimo 100 nomes, para começar, né? A gente no mínimo 100 nomes. Olha lá, já vê. Eu tenho 500 pessoas lá, eu vou botar só 100? Não, começa com 100, depois vai engajando para terminar a lista, mas é importante que você comece. Então, por que 100? Porque se você botar 20 pessoas, de repente você fala com 10, 15 ali, você já vai estar desestimulado, você não tem mais projeção. Agora, imagina se você tem 100, fala com 10, de repente 10 não estão num momento muito bom para empreender ou para poder começar um negócio novo. Você ainda tem 90 pessoas ali para poder conversar. E o mais importante, você vai estar abastecendo essa lista diariamente, você vai ter oportunidades, né? O importante hoje é gerar oportunidades e fazer a lista de gerar oportunidades. E a terceira ação é buscar 3 grupos, comunidades relacionadas ou à venda direta ou ao marketing de relacionamento, para você participar no Facebook, e aí existem comunidades no Telegram, enfim, a gente pode explorar, né, as mídias digitais de certa forma, para que a gente possa participar e começar a observar o comportamento, quem interage, interage, se essa pessoa tem um perfil daqui a pouco bacana, para que você possa começar um relacionamento. E aí é nosso fazendeiro, né? Você curte, comenta, segue, né, troca uma figurinha ali, e começa a gerar e abastecer esse relacionamento, tá aqui ao longo dos dias, e aí de repente você possa estar gerando essa oportunidade também de estar conversando com ela sobre a Dailos. Perfeito, gente? Dúvidas dentro desse processo? Acho que ficou bem direto.